Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sobe som aí, Fabrício. Cadê a música? Boa, garoto. Ó, o Sony Perfect Luxo Gordinho, patrão. Estamos fechando mais uma semana dos donos da bola. E você, é claro, nosso convidado até as 2 da tarde aqui com os nossos intrépidos comentaristas, fechando a semana de maneira leve, né? O Júnior gosta da batidinha, né, Brasil? Tô com uma sua pra contar no ar aqui que você vai estremecer. É verdade. Olha, vamos começar daqui a pouco a falar do Galo, vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Clássico. Eu queria dizer uma coisa aqui no início do programa. Não, mas não é a seu respeito, não. Não é a seu respeito, não. Conseguiram acabar com o clássico maior do estado de Minas. Conseguiram. Não é de hoje, hein? Mas conseguiram. Fizeram uma força desgraçada, muita gente querendo aparecer em cima do clássico e conseguiram acabar. Não venham culpar aqui só os clubes pelo fracasso de vendas de ingressos. É a minha opinião. Porque tem muita gente querendo aparecer e jogando para baixo. O trânsito é um cocô. A organização do clássico não existe. Não tem segurança. Os ingressos caríssimos. Como é que o cara vai pagar? Um exemplo, a torcida do Atlético. Como é que o cara vai pagar R$120 para entrar no estádio e não ter bandeira, mascote, criança, não pode levar rádio, não pode levar pau de selfie, não pode levar nada. Não pode nada. E eu fiquei sabendo ontem que proibiram no jogo Atlético e Atlas a entrada de cachecol. Cachecol. É o cúmulo. Ah, o fulano morreu. Morreu de quê? Morreu de cachecol. Morreu de cachecol. Estão de brincadeira. Então estão acabando com o clássico. Ó, vocês querem copiar arenas da Europa. Vocês querem copiar comportamento do torcedor da Europa. Vocês querem copiar preços de ingressos da Europa. Mas aí montam um time que está capengando na primeira fase. Estou falando dos dois. Capengando na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Aí eu estou me referindo aos clubes. Libertadores. Na Libertadores, aliás. Eu estou me referindo aos clubes. Mas aí, eles são os únicos culpados? É claro que não. Claro que não. Claro que não. Você não tem uma divulgação digna para o tamanho de um clássico. Número 1. Número 2. O que a BH Trans faz que traz de benefício para o torcedor? Absolutamente nada. Nada. Na verdade, ela atrapalha. Você não pode parar perto do estádio, mas você não tem transporte público de qualidade. Então o torcedor não vai. Então o que afasta o torcedor? Você não tem como estacionar. E quando você estaciona, quanto é que está o estacionamento? Você paga nas casas lá do lado do São Paulo, flanelinha pelo menos 50 para você parar ali. E no Mineirão? E no Mineirão, quanto custa? Não, estou falando no Mineirão é 30, mas como? Não tem jeito. Mas então vamos lá. Então vamos lá. Se você comprar um ingresso mais o estacionamento, são R$150. Isso. Se você tomar quer dizer, a cerveja tem que ser fora, porque os coxinhas acham que se vender cerveja... Você vai levar seu filho? Não dá. Se você vai levar um filho, ou a esposa, ou a namorada, então você vai ter que morrer em 240 mais 30 do estacionamento. Só que o estacionamento, para você conseguir estacionar, você tem que chegar às 6 horas da manhã. Se chegar perto do horário do jogo, você não consegue chegar. Se você parar nas ruas... uma fila, né? Ainda tem uma fila desgraçada. Porque você disse ontem com propriedade. Você gasta de qualquer ponto da cidade 10, 15, 20 minutos até Abraão Caran. Quando você entra na Abraão Caran, 50, 60 minutos, 1h30 para você chegar no Mineirão. Então, o que a BH Trans faz para melhorar isso? Nada. Ninguém quer ter responsabilidade. Ninguém quer. A polícia diz que dá segurança, o governo diz que oferece, o clube diz que então está de acordo, a federação apoia e todo mundo apoia, mas aí vem alguém e diz, não, mas não pode, é o Ministério Público, por exemplo, não pode por isso e isso, aí barra. Como é que vai fazer, gente? Não vamos não vamos conseguir promover um clássico. O mico da história do futebol mineiro aconteceu no ano passado na final da Copa do Brasil, mico. Porque nós não conseguimos fomentar um clássico, promover um clássico que definia o segundo maior torneio do futebol brasileiro. Então, aí eu estou vendo aí. Mas o Atlético não pediu 6 mil ingressos. Vai pedir como? Quem vai pagar R$120 para assistir um jogo? Há 5 anos a gente pagava 10, R$20. Como é que você vai pagar R$120 para assistir um jogo? Não tem como. Mas a intransigência dos dirigentes também tem que ser colocada sobre a mesa e discutida. A gente vê o reflexo disso nas filas, por exemplo. Não tem fila, foram poucos ingressos vendidos desde ontem. Então, fala essa coisa de espetáculo, é muito bacana, não, mas é um espetáculo. Mas um espetáculo você tem a cada 6 meses, aquele grande espetáculo. O jogo você tem pelo menos 4.
Esse clássico, ele é raro, mas realmente você está coberto de razão. Eles estão fazendo de tudo para acabar e não é uma situação, que nem um ingresso do torcedor do Atlético. Ele corre contra um tempo, tem segurança, fala, pô, só vou estar lá ao lado de 999 ou 1049 do meu lado, se der algo errado eu apanho. O cara fica preocupado por tudo isso, porque o que a gente tem visto é que lá dentro não existe segurança, não tem nem revista. Não é uma revista feita por aqueles que são aptos, que é a polícia militar. Então, todo o contexto desestimula de você viver o clássico como um programa familiar. Agora, outra coisa que eu gostaria de saber, desculpa, Edmar, só mais uma pergunta aqui. Os clubes estão querendo torcedores ou sócios? Que há a diferença. Eles querem sócio. Né? Porque o sócio é o cara que tem condição de pagar. Quanto custa um galo na veia black? 2.700 à vista, né? E 4.000 parceladas, né? Assim. O cara que tem um dinheiro, tem 4.000 ou 2.700 para pagar, o cara tem que ter uma condição um pouco melhor. Então, no Cruzeiro, aliás, o Atlético lançou agora o galo na Veia Prata, que são R$35. Mas o Cruzeiro tem um de 20 que é um pouco mais popular. Você tem o direito de comprar e ia lançar, não sei se oficializou, do interior, que era R$20 para aquele cara que vem de vez em quando ter o direito de acessar o ingresso. É o tal do Papa Vírus e tal. Só que é o seguinte, o que acontece, pessoal? Se vocês não se sentaram... Ó, eu não tô me baseando, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou me baseando em provocação de torcida em rede social, não. Vamos dizer, a torcida pequenininha, vai levar 500 pessoas lá, a torcida grande... Não. Porque é o seguinte, a torcida do Cruzeiro também está desmotivada. Também está. Por causa de preço de ingresso, por causa de tudo isso que eu falei. As duas torcidas estão meio... E aí os times também não estão bem na Libertadores, né? O país não tem dinheiro sobrando na praça. É uma série de fatores. A discussão é ampla e tomaria aqui bem mais que 1 hora de programa para ser discutida. Mas vocês que fazem parte dessa massa, do espetáculo, vocês que promovem, vocês precisam sentar e resolver, gente. Vocês estão acabando com o futebol. Vocês estão acabando com o clássico. Né? Quantas mil pessoas no final da Copa do Brasil? 35? Então 35 mil, não deu 40 mil, gente. Nós decidimos uma Copa do Brasil. Por que vocês proíbem bandeira? O que bandeira? Se der segurança e tiver punição, o cara leva a bandeira e o cara não vai fazer mau uso. O cara não sabe, o cara pega o mastro da bandeira e faz um monte de coisa com ele. Não tem punição. Agora eu não entendo por que proibir. Você não pode papel picado, porque não pode sujar o estádio, você tem que pagar a faxineira. Você falou do transporte público. Na hora do cara ir embora, ele não tem segurança, os ônibus são quebrados, porque tem caras que são vândalos. Aí você é de família, você é um cara de bem. Você vai no transporte público, que nem sempre funciona tão bem. Aí na hora de voltar, você vai correndo um risco, porque não tem polícia. Ou seja, não há um interesse de trazer a devida segurança para o clássico. Só uma pergunta. Desde que o Mineirão foi reinaugurado e a gente tem esse novo sistema, e aí tá valendo tudo, Begatrans, chegada, churrasco na porta, entrada, só 2 entradas, o problema das catacas e tudo. Quanto tempo a gente está discutindo isso aqui? Qual foi a ação tomada por qualquer um desses órgãos para resolver algum tipo dessa situação? Nenhuma. E não somos só nós, é todo mundo que fala isso. Hoje eu conversava com o Felipe Junqueira de manhã, o Mineirão ficou chato de ir. O Mineirão ficou chato, porque é chato para você chegar, é chato para você entrar, é chato para você achar onde você fica. Ser uma árvore. Antes a gente falava assim, setor 3, setor 2, que agora é setor roxo, amarelinho, rosinha, não sei o quê. Ninguém sabe para onde é que vai, ninguém entende o Mineirão. Eu não entendo o Mineirão. Você conhecia como uma palma na sua mão. Vou pegar uma carona no que você está falando, e aí até para quem trabalha... Para quem trabalha também, claro. Tá difícil. Claro. Porque lá no Horto, por exemplo... Atlético e Atlas. Meia hora depois que o jogo acabou, o elevador estava desligado. Por causa de economia. Ou seja, eles cobram R$120 do torcedor, né? E evidentemente que nós também pagamos, porque nós não entramos de graça, porque nós temos anuidade para pagar, né? Então ninguém fala da carteirada de graça, não, a gente paga também. Mas eles cobram e proíbem o torcedor de tudo. Por que não voltar aos espetáculos que a gente viu no antigo Mineirão? Bandeira, papel picado, aquele fumaceiro desgraçado e o povo e tal. Não adianta. Gente, deixa eu só falar mais uma coisa para encerrar. Aliás, Felipe, dependesse de mim, a gente ficava falando disso o programa inteiro hoje. Eu não botava nada. Ainda bem que não depende de mim. Muita coisa para discutir. Porque o dia que eu mandar alguma coisa, eu vou falar, tira tudo que está aí, vamos falar só disso. Ó, só para fechar, pelo menos da minha parte, vocês ficam à vontade para falar. Não pode nada, proíbem tudo. É quase que um roubo que fazem, né? Porque R$120 no ingresso. O Atlético tentou os ingressos mais baratos, essa intransigência dificultou. Aí põe ingresso a 120, o torcedor reclama que não pega os 6 mil. Mas não tem ninguém na fila lá agora para pagar. Mas é óbvio.
Quem vai pagar 120 para ver um jogo, vale pelo Campeonato Mineiro, que os caras não conseguem promover pela dimensão do espetáculo. Então o torcedor também não é otário. Vocês vão perder aos poucos. E vale muito mais você colocar 10 torcedores a R$1 do que um pagando 10. Essa conta é besta. A minha filha de 11 anos faz e faz muito bem. É melhor colocar 10 a R$1 do que 1 a R$10. Porque os 10 consomem no bar, consomem no estacionamento, compram camisa, etc. Agora vocês estão afastando o torcedor do estádio, vocês estão extorquindo do torcedor, porque 120 é muito caro, para ver esse futebol que vocês estão apresentando aí. Todos os envolvidos no espetáculo estão esculhambando com o futebol mineiro. Vocês estão acabando com o futebol mineiro. Com essa porcaria de coxinha desgraçada de estádio, porque não pode nada, né? Não pode nada. Vocês estão proibindo mascote, criançada no gramado. Mas aí algumas coisas aí vão além. Aceita tudo que é imposto pela CBF, gosta de subserviência. Aceita tudo que é imposto pela Comebol. Comebol chega aqui e faz. Nos outros jogos tem. A gente acompanha a Libertadores em todos os jogos. Aqui se aceita. Mas é porque tem um delegado que fala, que ele manda, é chato, todo mundo aceita. Agora aqui, eu entendo com relação à questão do sócio-torcedor, do clube querer fortalecer o processo. Entendo sim, mas eu faço uma consideração. Por que não, num campeonato mineiro, você não encontrar uma vantagem, um adicional? Você leva alguém, você faz não sei o quê, você ganha, porque é um produto que não tem a visibilidade de um brasileiro, de uma Libertadores, algo precisa ser feito. Aí fica o ingresso, como você falou, caro. O Cruzeiro fala que libera no mesmo preço do local, do sócio-torcedor que ele paga. Mas no Mineiro, algo precisa ser feito. Até aproveitando o gancho, não estamos aqui fazendo nenhuma campanha, nada contra, não. Estamos trazendo a realidade. O que tem gente que aparece nas redes sociais reclamando da camisa do Cruzeiro, como tá ruim, você vai trocar, ela dá problema, e aí chega para trocar na loja, não, só daqui a 40 dias. E quanto custa a camisa? R$200 uma camisa. Você sabe, saiu de uma problemática e cai agora em outra. Você sabe qual é o custo de uma camisa dessa, para uma grande fábrica dessa aí? Não deve ser de R$15. Mas tem que extorquir do torcedor, que é um otário às vezes, não é? Porque aqui, ó, eu não estou falando em benefício ou em malefício, não somos contra os clubes, nós somos contra quem quer arrebentar com o futebol. Quem quer arrebentar com o futebol fazendo um monte de manobra que são normalmente contra o torcedor, que é o que paga a conta, que é o que mais sofre. O cara enfrenta chuva, sol, briga com a mulher, tem uns que dá o chapéu, fala que vai para o estádio, mas não vai, eu estou sabendo, né? Estou sabendo. Mas é o que paga a conta. Mas é o que paga a conta. Então, aí o Atlético pega só 1.000 ingressos e vende 500. Por quê? O ingresso custa 120, cara. O torcedor não é trouxa. Aí o Cruzeiro, por exemplo, tem ingresso de quanto lá no Cruzeiro? É de quanto? De 50 a... Pois é, cara, mas aí tem que sentar e fazer alguma coisa para beneficiar que sejam os sócios. Que sejam os sócios. O Mineiro tem que ter um preço diferenciado. Tem que ter alguma coisa. Porque o campeonato não é na realidade geral, mas o Mineiro é um produto diferente. Então, você oferte algo. Chama o Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, e deixa ele falar um pouquinho aí. Roda aí. E eu, como presidente, eu não vou tirar dinheiro do Atlético e arriscar ficar com 1 centavo de dívida, principalmente num jogo de primeira fase de Mineiro, para ter que entregar para o Cruzeiro um dinheiro de R$600 mil e ter risco de prejuízo de 200, 300, 400 mil. Então, de forma nenhuma, eu ia pensar, porque eu não concordo com essa maneira, que uma vez que o Atlético, em todos os jogos do ano, você tem uma questão natural comercial, que é a permuta, e é assim que tem que ser. Há uma possibilidade realmente das presidências chegarem em um acordo de voltar a ser no Mineirão 50%, 50%, ou isso hoje é pouco provável? Pouco provável. Entenda-se, nunca mais vocês verão. Acabou o espetáculo que tinha. A gente fala muito dessa questão de olhar a Europa, né, de que a gente imita muito, que não sei o que, que lá é tudo vendido antecipadamente. Lá existe uma diferenciação a cada competição. Não é o mesmo preço um jogo de Champions, não é o mesmo preço um jogo de Copa do Rei. É tudo diferenciado, ou seja, existe um planejamento. Nós não podemos fugir desse planejamento, porque nós hoje temos... Com tudo que a gente fala da CBF, nós temos um calendário que existe. Você sabe os jogos, você sabe quando é que é o Mineiro, você sabe quando é que é a Copa do Brasil, você sabe do Brasileiro, você sabe quando é clássico, você sabe quando não é. Então, esse tipo de situação também pode ser feito aqui. Lá, quando você compra o carnê e sabe exatamente quanto você está pagando por cada jogo, você sabe aonde você está indo. Aqui, você nunca tem certeza. Então, por que não se copia? E olha, gente, os melhores estão jogando lá.
O preço de lá é muito mais barato do que a gente paga aqui. Sem dúvida. Alan aqui, o Ronaldinho, ele está falando o seguinte, que no Mineiro, Cruzeiro até, e a gente está cobrando de Cruzeiro e de Atlético, você tem direito a um e metade do preço do outro ingresso, que seria para o seu convidado. Não surtiu efeito. Do Atlético exatamente, é isso que eu ia falar. Mas não surtiu efeito, então tem que se buscar algo, pelo menos nessa primeira fase. Foi legal, foi bacana, mas a gente está cobrando aqui algo mais efetivo sim. Porque quando a gente está olhando para o estádio, para mim, essa é pequenar. Quando a gente olha, não, 20 mil, excelente público, eu também. É péssimo. Não, é péssimo. A gente péssimo. tem que trabalhar, se tem um estádio para 60 mil, a gente tem que trabalhar com uma realidade de 40. É um incentivo a mais. Agora tudo desestimula, tudo que você falou. E penso, uma política mais agressiva para o cara ir mais para o estádio. Júlia. Por exemplo, no jogo Atlético e Guarani, o Atlético até fez uma promoção para o sócio-torcedor que poderia levar um convidado, de graça, sem pagar, um acompanhante, exatamente. Poderia levar esse acompanhante. O público no jogo foi de 5 mil. Então, assim, as condições oferecidas ao torcedor para chegar ao estádio são tão ruins que o torcedor nem com esse tipo de promoção, que está certo, o caminho é esse mesmo, tem que beneficiar os sócios dessa maneira. Mas, assim, é uma coisa... exatamente. Especificamente nesse jogo que você se referiu, Sim. Esse jogo teve televisão para Belo Horizonte. Agora, só para você ter uma ideia, contra o Democrata foram 20 mil torcedores no estádio que comporta 23. Então, aí sim já foi bom. Um bom público. Sim. Agora, isso que você sempre bate aqui, Brasil, você vem falando isso desde o ano passado, desde o início do ano passado, você tem razão. Por que eles não se sentam numa mesa e discutem as possibilidades? Claro. Não é? Porque é a mania de seguir sempre pelo caminho mais fácil e nunca pelo caminho correto. Eu vou até fazer uma inconfidência. A turma lá da BH Trans, o pessoal ficou bravo com a gente ontem, acompanha o programa, tenho amigos lá. Mas uma coisa que até lá dentro eles são favoráveis. E o que a gente fez aqui de crítica são coisas que a gente vê, são fatos, que ninguém inventa. Agora, até lá dentro da BH Trans tem gente que entende e não concorda. Por que o táxi não pode transitar na pista do MOVE? Isso para mim é inconcebível, é um absurdo, é uma intransigência por parte de quem comanda esse processo, seja a Prefeitura ou BH Trans. É intransigência, uma coisa que dava certo hoje não dá e atrapalha sim. Tem ninguém aqui contra funcionário da BH Trans, não é contra quem comanda. E é uma porcaria mesmo, e pode processar, que eu não estou nem aí. É um trabalho péssimo, muito mal feito em dias de jogos no estádio. Ou tem alguém que vai elogiar? Eu duvido que alguém ligue aqui agora, entre ao vivo e elogie o trabalho da BH Trans no entorno do estádio, mas alguém que manda eles fazerem aquilo ali. Não é contra o profissional da BH Trans que veste o uniforme e vai trabalhar, não. Alguém manda ele fazer aquilo ali. Alguém está cumprindo ordens. Alguém manda ele colocar cone do Mineirão até lá embaixo no Antônio Carlos, que eu acho um absurdo. Né? E aí as ruas adjacentes, que normalmente recebem menos policiamento, ficam ali uma gama de flanelas tomando até R$100 de torcedor. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada. O torcedor opta pelo táxi, aí ele fica no trânsito, porque não pode trafegar na pista do meio do transporte público. Aí ele pega o ônibus, aí é aquela esculhambação que todo mundo conhece. Sinceramente, vocês estão acabando com o clássico. Não existe santo na história, hein? Então ele está falando, mas mostrou o Daniel contra o Atlético. Pelo contrário. Pelo contrário, não tem santo na história, não, porque o Daniel falou sobre o jogo. Se o Gilvan tivesse falado, a gente mostrava. Mas não tem santo. A intransigência parte dos dois clubes, a dificuldade vem dos dois clubes e um monte de outras pessoas ligadas querendo atrapalhar e aparecer. Pessoal, vou falar aqui agora da farmácia Anagados. Agora relaxa, vamos relaxar, vamos tomar um biolão. Dá aqui um remedinho para mim. Deixa eu ficar tranquilo, Alan. Deixa eu falar da Anagados aqui. Você está cansado de pagar caro? E medicamento também? Cansado de ser mal atendido? Então, vem cá. Chega aqui, Ronaldinho. O povo quer te ver. Olha aqui. Você está cansado de ser mal atendido e pagar caro pelos medicamentos? Então corre para uma Anagalis ou ligue 3272-1166, porque tem os melhores preços e o melhor atendimento de Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para te atender. E a matriz fica logo ali na Rua Caetés. Rapaz, 320 no centro de Belo Horizonte. E eu vou te chamar a atenção agora para alguns medicamentos e alguns preços. Trava aí, Felipe, que essa é para você. Esse remédio aqui, o Rodrigo da Alton de Carvalho toma um fardo por dia. Sildenafila. Você sabe o que é isso? É o genérico do Viagra, amigo. Isso deixa o homem uma faca, vira realmente um sex machine. Compra lá na Anagalis. Sabe quanto custa? 4 comprimidos? R$ 3,99.
R$3,99, Júnior Brasil. E eu tive a informação que você está tomando. Você comprou lá, porque o vendedor da Anagares te conhece. Né? Olha esse omeprazol aqui. Você fica com raiva e dá aquela zica, aquela azia, como eu estou aqui agora, tem que tomar omeprazol. 56 comprimidos por R$ 8,90. 56 comprimidos por R$ 8,90. E, finalmente, esse aqui, que é o Biolong. Flávio aqui do comercial toma também, porque esse aqui levanta até defunto. Esse aqui é bom mesmo. Eu tomo, pergunta lá em casa para minha esposa. Tá demais, é o Biolong suplemento energético. E compre 2 e ganhe 1. 3272-1166. A farmácia Anagares faz mais por você. Anagares é cuidado natural pela vida. A Dimara está aqui. Me dá uma caixa. Dimara, calma, Dimara. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos. Daqui a pouco vamos falar dos times. Esses sim fazem a festa do torcedor. Até já.